Como calcular o desvio padrão? O desvio padrão é uma das medidas de dispersão. Ele está junto com a variância e com o desvio médio. Então nós temos desvio padrão, variância e desvio médio. Para calcular o desvio padrão, nós vamos usar como base a letra C da questão 18 da página 37. Ela é uma questão que traz essa tabela aqui e nós temos esses dados aqui, com a concentração de nicotina, concentração de nicotina também, só que em miligramas por gramas e miligramas por fornilho. É bem simples essa questão. O que deixa ela mais complexa é o cálculo do desvio padrão. Na letra C, ela pede para que a gente calcule o desvio padrão da concentração de nicotina em miligrama por grama, ou seja, esses 5 dados aqui, esses 5 valores. Eles já estão escritos aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o desvio padrão desses 5 numerozinhos. Quando for fazer a prova, você vai ter também uns valores, você vai ter que saber quais são os valores que você vai ter que calcular o desvio padrão, se for necessário. Para começar a calcular o desvio padrão, primeiro nós temos que saber a média dos 5 valores que nós temos aqui. E como é que calcula a média? Nós vamos somar eles 5 e dividir pelo número de termos. Quantos termos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4 e 5. Porque esse número aqui é 41,5, não é 41,5 não. É um número só. Nós temos 5 números. Nós vamos calcular a média desses 5 números primeiro. Tá aqui escrita a média. E o que a gente faz? Nós vamos somar os 5 valores e vamos dividir pelo número de termos. Como eu disse, 5. Soma eles e divide por 5. Aí a gente vai fazer a soma aqui do lado. 3,7 mais 3,15. Observe que nós temos 2 números depois da vírgula aqui e um número depois da vírgula aqui. Então, para igualar as casas decimais, colocamos um 0 aqui. E agora nós fazemos a soma. 0 mais 5, 5. 7 mais 1, 8. Coloca a vírgula. E 3 mais 3, 6. Já somamos esses dois. Vamos somar esse aqui, o 1,8. Mais 1,8. Lembre de colocar vírgula embaixo de vírgula na soma ou subtração. Aqui vamos igualar as casas decimais. 5 mais 0, 5. 8 mais 8, 16. E 1 mais 6, 7. 7 mais 1, 8. Já somamos esses 3. Vamos agora para o 30. Mais 30,00 para igualar as casas decimais. Na soma, a gente não precisa colocar o em cima, o maior em cima e o menor embaixo. Não precisa, eu posso fazer desse jeito também. Você só tem que colocar o maior em cima quando for menos. Na soma eu posso fazer desse jeito também. Deixar o maior embaixo. 5 mais 0, 5. 6 mais 0, 6. 8 e 3. Agora o 41,5 mais 41,5. Igualei as casas decimais. 5 mais 0, 5. 6 mais 5, 11. Coloca a vírgula. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Então, nós temos que aqui vai ser 80,15 sobre 5. A divisão disso daqui vai ser a nossa média. Agora, a gente vai calcular o valor dessa razão aqui. 80,15 dividido para 5. E aí a gente vem para cá, deixa eu focar. Pronto. Primeiro, eu quero igualar as casas decimais. Então, eu vou andar 1, 2 vírgulas aqui. E eu vou sumir com a vírgula. E porque eu fiz isso, eu tenho que adicionar 2 zeros, entendeu?
Eu andei 2 casas, então adiciono 2 zeros. Se eu tivesse andado 3 casas, eu adicionava 3 zeros. Agora a gente calcula. 500. Eu vou precisar desse número todo aqui. Quantos 500 cabem em 800? E 1. 500. Vai aqui, 500. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 8 menos 5, 3. Abaixa o 5. Quantos 500 cabem em 3015? Vão ser 6.500. Que dá 3.000. Aqui eu nem preciso fazer certinho, eu sei que vai sobrar 15 de resto. Quando nós temos o resto, nós adicionamos a vírgula moral, que dá direito a 1 zero. Ainda é um número pequeno demais para caber algum 500 dentro dele. Então nós vamos adicionar um zero aqui e outro zero aqui. Quantos 500 cabem em 1.500? 3. Que dá 1.500. E não sobra nada. Esse é o valor. A média desses 3 números é 16,03. Nós já temos a média. Eu acabei de perceber que eu estava falando desvio padrão, mas no começo agora nós estamos calculando a variância, tá? Nós calculamos a média e agora nós vamos descobrir a variância. Se eu falei desvio padrão, que nós vamos descobrir desvio padrão agora, eu errei. O desvio padrão é só depois. Vamos continuar aqui. O que é a variância? A variância, o livro mostra como isso daqui. É esse cálculo. E como é que ele funciona? Eu vou mostrar. Nós temos o valor, nós colocamos aqui quantas vezes o valor se repete, que no caso é 231. Quantas vezes esse valor vai se repetir? Uma vez. Isso a gente está falando da tabela. Se na tabela tiver uma vez 231, aqui vai estar 1. Se tiver duas vezes o 231, aqui vai estar 2. Por exemplo, vamos vir aqui para essa tabela. Observe essa tabela aqui. Aqui nós temos o 12,5 3 vezes. Ele aparece aqui, aqui e aqui. Então, se nós fôssemos calcular a variância desse 12,5 aqui, nós colocaríamos 12,5 aqui dentro, no lugar desse número. E aqui fora nós colocamos o número 3, porque ele aparece 3 vezes. Então, nós colocaríamos o número 3. E menos a média. No lugar desse valor aqui, ficaria a média que a gente encontrou, que é 16,03. Isso ao quadrado. E aí a gente somaria e faria a mesma coisa com cada um dos outros números. No caso, são esses números aqui. Eu pegaria ele, colocaria ele aqui. Quantas vezes ele se repetisse, eu colocaria aqui no lado de fora. E faríamos ele menos a média, que é o valor que a gente calculou. Só que tem um detalhe. Tudo isso ao quadrado dividido pelo número de termos. Você se complicou, se embananou. Mas aí a gente vai fazer isso agora e vai ficar claro para você. Vamos fazer com cada um dos números. No nosso caso, nós temos uma tabela aqui. Essa tabela. Nós só consideramos esses 5 números. Quantas vezes cada um deles se repete? Uma. Por exemplo, nós só temos 3,7 aqui. Nós não temos 3,7 em nenhum dos outros números, dos outros espaços. Temos 41,5 aqui. Nós não temos ele em nenhum dos outros espaços. Então, ele só se repete uma vez. Então, o que vai ficar? Aí a gente volta aqui. O que vai ficar aqui fora? Nós podemos colocar o número 1 ou não podemos colocar nada. Podemos só deixar vazio. Pense, porque tudo vezes 1 é ele mesmo, então a gente não precisa colocar 1, a não ser que você queira. Mas eu vou colocar para ficar claro. Vamos começar pelo primeiro número, que é o 3,7. Quantas vezes o 3,7 se repete uma vez? Colocamos 1,
vezes, entendeu? Aí agora a gente vai fazer isso daqui. Vamos colocar o 3,7 aqui dentro, abrimos parênteses. 3,7 menos a média. Qual é a média? 16,03. 16,03. Fecha parênteses ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa com esse número, com esse número, com esse número e com esse número, para calcular a variância. Então vamos lá, soma. Quantas vezes ele se repete agora? O 3,15 a gente sabe que uma vez. Abrimos parênteses. O número é 3,15 menos 16,03, que é a nossa média. Colocar ao quadrado. Ó, mesma coisa a gente fez aqui. Eu não vou colocar mais esse número 1 aqui para não ocupar espaço, porque a linha é pouca, mas ele não faz a diferença. Mas abre parênteses, agora vamos fazer com 1,8. 1,8 menos 16,03, fecha parênteses, ao quadrado. Mais, agora vamos para o 30. 30 menos 16,03 ao quadrado. Agora a gente vai para o 41,5. Mais 41,5 menos 16,0, a moto 16,03 aqui no cantinho ao quadrado. Agora eu vou puxar essa linha para cá para ficar bonito. Muito bem. E agora, como é que calcula a variância? Eu tenho que ver quantos números nós temos, colocar aqui embaixo o número, a quantidade de números. Por exemplo, nós temos 5 números, coloquei 5. Se tivéssemos 6, colocaríamos 6. E aí aqui em cima nós vamos colocar um desses negocinhos aqui, um desses espaços. Eu vou chamar de espaço. Desse pedacinho aqui para cada um dos números. E o que é esse pedacinho? É a quantidade que o número se repete. E aí nós abrimos o parênteses e fazemos o número menos a média que a gente calculou ao quadrado. Resolve esse negócio aqui e aí nós vamos encontrar a variância. Vamos agora resolver. Vamos continuar aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a subtração de cada um desses números. E não podemos esquecer que o resultado tem que estar ao quadrado, porque tem 2 aqui, ó, no expoente. Vamos lá. Primeiro com 3,7 menos 16,03. Na hora de fazer a subtração, o maior tem sempre que estar em cima. Igualar as casas decimais aqui. Só que aqui na questão nós temos um número menor na frente. E o que acontece quando o número menor na frente? É como se a gente tivesse R$3 e eu tivesse uma dívida de R$16. Eu tivesse que te pagar R$16 tendo só R$3. O que vai acontecer? Eu vou ficar com um número negativo, porque eu ainda vou estar te devendo um outro valor, que vai dar o resultado daqui. Então, na conta, a gente vai deixar o maior em cima. O resultado vai ser positivo. Mas aqui, porque o número menor está na frente, o resultado tem que ser negativo. Vamos aqui resolver isso aqui. 3 menos 0, 3. 0 menos 7, o número maior está em cima, então nós temos que pegar emprestado. Fica 5 aqui. 10 menos 7, 3, 5 menos 3, 2. Fica 1. Resultado menos, tem que lembrar que o número tem que ser negativo. Menos 12,33. Ao quadrado.
E eu já cortei esse 1 aqui porque multiplicado por 1 não faz diferença. Então só cortei, nem faz diferença. Mas, por causa desse sinal, e agora a gente vai fazer a subtração desse. É a mesma coisa, porque o número menor está na frente. Vamos fazer aqui. 16,03 menos 3,15. 16,03 menos 3,15. Pega emprestado, fica 9. 13 menos 5, sobra 8. 9 menos 1, sobra 8. 6 menos 3, fica 3. E 1 menos nada, fica 1. 13,88. 13,88 ao quadrado, porque está ao quadrado. Mais 16,03 menos 1,8. Vamos fazer isso aqui. 16,03 menos 1,8 igual às casas decimais. 3 menos 0, 3. 0 menos 8, pega emprestado, fica 5. 10 menos 8, 2, 5 menos 1, 4. E 1 menos nada, 1. 14,23. 14,23. Lembrando que se eu colocar o parênteses aqui, deixar o parênteses aqui ou não, não faz diferença. Só faz aqui, que eu esqueci de deixar o número negativo. Aí não pode, né? Tem que estar negativo, mais número negativo. Tá vendo que eu deixei esse negativo? Aí eu coloquei o mais e esqueci de deixar esses dois negativos aqui também. Vamos continuar. Mais. Agora esse número aqui. O número maior já está na frente, então eu não preciso deixar ele negativo. Vai ficar positivo. 30, que é o maior, fica em cima nesse caso. 0,00, porque eu já estou igualando as casas decimais. Menos 16,03. Olha que coisa engraçada que vai acontecer nessa subtração aqui, observe. 0 menos 3 não dá, tem que pegar emprestado. Quando eu pego emprestado do 0, fica 9. 10 menos 3, 7. 9 menos 0, 9. Como eu peguei emprestado desse 0 aqui, eu vou ter que pegar emprestado desse outro 0 aqui. E aí vai ficar 9 aqui. Entendeu? Quando eu pego emprestado do 0, o número da frente tem como que... é como se eu estivesse pegando emprestado dele também. Aí eu tenho que passar um traço e colocar o 9 em cima. Você vai entender já já. 9 menos 6, 3. Novamente eu tive que pegar emprestado do 0. Então eu vou ter que pegar emprestado do da frente também. É sempre isso que acontece quando eu pego emprestado do 0. Peguei emprestado desse 0 aqui. Vou ter que pegar desse também. Como esse número aqui é um 0, eu preciso pegar emprestado do número da frente também. Se aqui não fosse um 0, fosse um 8, aí eu não precisaria pegar emprestado do número da frente dele. Mas como esse daqui é 0, eu preciso pegar emprestado do da frente. Peguei emprestado do 3, ficou 2. 2 menos 1, 1. 13,97 mais 13,97 ao quadrado. Mais, agora 41,5 menos 16,03. 41,5 menos 16,03 igual às casas decimais. 0 menos 3, preciso pegar emprestado do 5, fica 4. 10 menos 3, 7. 4 menos 0, 4. Observe, esse número aqui que eu peguei emprestado não é um 0, então não preciso pegar emprestado do 1. Vai ficar assim mesmo. 1 menos 6, aqui é um 6. 1 menos 6 não dá, o número de cima é menor, então eu preciso pegar emprestado do da frente, fica 3. 11 menos 6 fica 6. Não, perdão, 11 menos 6 fica 7. Vixe Maria, me embolei tudo. 11 menos 6
5. Tanto o número, a cabeça da pessoa para de funcionar. 3 menos 1, 2. Resultado, 25,47 ao quadrado. Agora eu preciso colocar todo esse número aqui dividido por 5 para a gente continuar. Muito bem. Depois que os números já estão aqui, nós já calculamos todos eles. Agora nós precisamos calcular o quadrado. O quadrado eu estou me referindo a esse 2 aqui em cima. Preciso saber quanto é 12,33 ao quadrado, quanto é menos 13,88 ao quadrado. E assim por diante. Como que eu calculo o valor ao quadrado de um número? Vamos lá. Eu preciso fazer o número vezes ele mesmo. Detalhe. Por exemplo, eu tenho menos 5 ao quadrado. Eu vou então fazer menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25. Menos com menos, mais. Todo número negativo ao quadrado vai ficar positivo. Por quê? Por causa das regras dos sinais. Então aqui, esses números que estão negativos vão ficar positivos. E Júlio, os que estão positivos vão continuar positivos também. Por quê? Mais com mais é mais. Vamos calcular 12,33 ao quadrado. Aqui, um número ao quadrado é sempre ele vezes ele mesmo. Vamos calcular certinho. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Mesma coisa aqui embaixo. 9, 9, 6, 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Agora é só somar. 9, 9 mais 9, 18. 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. 16 mais 6, 22. 2 mais 3, 5. 5 mais 6 dá 11. 11 mais 6, nós vamos ter 17. 17 mais 3, 20. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. E 1 aqui no final. Quantas casas depois da vírgula? Nós temos 4 aqui. Então, vamos ter 1, 2, 3, 4 números depois da vírgula. O resultado, 152, aproximadamente, 0,02. Vou colocar aqui. Agora, eu vou fazer com esse número aqui. E os outros eu só vou colocar o resultado para que o vídeo não fique muito longo. Agora, o valor é 13,88 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 8, 64 também. 64 mais 6, 72. 8 vezes 3, nós temos 24. 24 mais 7, 31. 8 vezes 1, 8, mais 3, 11. Mesma coisa aqui embaixo. 4, 2, 1, 1, 1. 3 vezes 8, aí agora vai dar 24. 3 vezes 8, 24 também. 24 mais 2, 26. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. 3 vezes 3, 1. Mais 1, 4. E agora, 1 vezes 8, vezes 8, vezes 3, vezes 1. Que dá a mesma coisa. Só um segundo. Pronto, agora é só fazer a soma. 4, 2 mais 4, 6. 3 mais 4, 7.
1 mais 1, 2, mais 6, 8, 8 mais 8, 16. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4, 4 mais 8, nós temos, 12. E aí, 1 mais 1, 2, mais 4, 6, 6 mais 3, 9. Quantas casas depois da vírgula? 4. Então, 4 números depois da vírgula aqui também. E agora eu vou colocar o resultado desses 3 junto desse que nós obtemos. Muito bem. Coloquei aqui o valor ao quadrado desse número e desse número. O que foi que eu fiz? Multipliquei cada um desses 3 números por ele mesmo. Deu esses 3 valores aqui. Agora eu vou somar esses 5 valores aqui e dividir por 5. Primeiro vamos fazer a soma. Vou colocar logo o valor. A soma desses 5 números deu esse valor aqui. Eu pego ele e divido por 5 e aí nós vamos ter a nossa variância. A variância é aproximadamente 278,21. Esse é o valor aproximado, porque eu aproximei esses números, lembra? Por exemplo, aqui deu esse número com 4 casas decimais. Só que aqui eu coloquei só 2. O que foi que eu fiz? Eu aproximei. Então o resultado também é aproximado, aproximadamente isso daqui. E como que eu faço para encontrar o desvio padrão? O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Quanto é a variância? 278,21. Eu preciso encontrar o quadrado desse número. Vamos lá. A raiz quadrada desse número aqui é aproximadamente 16,67. E em outro vídeo eu deixo eu te ensino a como encontrar a raiz quadrada de um número. Eu vou deixar nesse vídeo apenas o desvio padrão mesmo. Então é assim, nós encontramos a variância e a variância ao quadrado é o desvio padrão. Mas primeiro nós começamos pela média. Qualquer dúvida deixe nos comentários e muito obrigado por chegar até aqui.